A resistência da Sony finalmente acabou na MWC 18. Em Barcelona, a fabricante japonesa finalmente apresentou novos smartphones com um design totalmente mudado, ou pelo menos quase. O Xperia XZ2, modelo maior e mais, digamos, completo, tem poucas diferenças em relação ao XZ2 Compact, que já tiramos da caixa aqui no Tudo Celular. Agora, vem com a gente para conhecer melhor o modelo mais completo e descobrir se ele vale a pena. Primeiro vamos tirar o dispositivo da caixa e ver os acessórios que o acompanham. A caixa não tem nada demais, é só uma embalagem para transportar o produto. Do lado de dentro encontramos o aparelho e embaixo cabo, adaptador de tomada e manuais. No modelo de varejo tem também um fone de ouvidos. Essa que nós recebemos aqui é uma unidade de demonstração, cedida gentilmente pela assessoria da Sony no Brasil. Fica aqui o nosso obrigado ao pessoal da Impress. O Xperia XZ2 representa uma nova fase para a Sony Mobile. A companhia conseguiu manter mais ou menos o formato de seus dispositivos antigos e dar uma cara nova ao aparelho. O XZ2 tem a tela no novo formato que vai se tornando padrão na indústria de smartphones. São 5,7 polegadas na proporção 18:9. As bordas diminuíram bastante, mas ainda estão maiores que a de concorrentes. Mas, no geral, o aproveitamento frontal ficou bem mais interessante. Para melhorar esse aproveitamento, a Sony preferiu mudar o local do sensor biométrico, que agora fica na traseira, saindo da lateral. Aliás, as costas do XZ2 não agradaram tanto. O dispositivo teve que ficar espesso para comportar todos os componentes. E a tampa ficou com um formato curvo, aumentando da lateral até o centro. O sensor biométrico ficou em um bom lugar, pelo menos. É fácil de alcançar porque é geralmente onde fica o dedo ao digitar. E vamos falar do que tem no interior do Xperia XZ2. O hardware não deve em nada a nenhum outro flagship deste ano, ao menos no quesito processador e GPU. A plataforma Snapdragon 845 usada pela Samsung no Galaxy S9 e S9 Plus está aqui dentro, porém, ao contrário do Galaxy mais potente, o XZ2 tem só 4 GB de memória RAM, mas pelo que a gente testou rapidinho, parece suficiente. O XZ2 fez o nosso teste prévio de velocidade em 1 minuto e 8 segundos, só 2 segundos a mais que o Galaxy S9. A gente também já passou o teste do AnTuTu. O resultado ficou na faixa dos 260 mil pontos, ficando entre o Galaxy S9 e o Galaxy S9 Plus nos nossos registros. Falando de câmeras, a Sony não quis adotar o setup duplo de câmeras no modelo de Elite. Deixou isso para o XZ2 Premium, modelo ainda mais completo que o XZ2. Mas isso não significa que o dispositivo não tire boas fotos. O nível de detalhamento é muito bom. As cores se destacam na medida certa e você pode editar para aumentar brilho e contraste se quiser imagens mais vivas. Nas selfies, a mesma coisa, a imagem é bastante fiel, sem aquele efeito de embelezamento que deixa a sua pele muito lisa artificialmente. Ainda vamos testar de maneira mais aprofundada essa câmera para saber se ela rivaliza com outros flagships que temos em nossa bancada. Em vídeo, a câmera principal capta as imagens com bom grau de detalhamento e sem ruídos. Já a frontal parece ter subido demais o ISO e a imagem ficou um pouco granulada. Mas a captura foi feita em ambiente com pouca luz, então está dentro do aceitável. Lembrando ainda que o XZ2 grava vídeos em 4K na câmera principal e permite alguns ajustes manuais. Também tem a grande novidade que é o vídeo Super Slow Motion em Full HD, enquanto no passado era apenas em HD. O que mais? A interface da Sony, que é visualmente bastante modificada, foi colocada por cima do Android 8 Oreo. As diferenças para o modelo menor são o tamanho da tela, 5,7 polegadas nesse aqui e 5 polegadas no menor. A bateria, que tem 3.180 mAh nesse modelo, cerca de 300 a mais que o Compact. A presença do motor de vibração dinâmica, que aumenta a imersão ao assistir vídeos. E as duas últimas novidades são o acabamento traseiro em vidro, que nesse caso aqui permite o carregamento sem fio no XZ2. O Xperia XZ2 é um modelo top de linha que aposta na boa qualidade dos componentes para entregar a melhor experiência ao usuário. A tela ainda é IPS LCD, mas não significa que a qualidade não seja boa. O áudio também tem qualidade superior a outros flagships. Para quem acha que a Sony parou no tempo, se engana.
A companhia mudou, pouco é verdade, mas mudou. O visual de sua linha de Elite e a proposta agrada, apesar de alguns pontos fracos como a espessura. Mas ao contrário do que vimos no passado, a Sony conseguiu trazer seu flagship a preço competitivo. Ainda está caro, mas é mais baixo que o seu concorrente, o Galaxy S9, R$ 3.800. O problema parece que o varejo não vai receber esse modelo, então só nos sobra o preço fixado pela Sony por aqui. Lembramos então que teremos ainda mais testes com o Xperia XZ2, desempenho, bateria, câmera e tela, para chegarmos então a uma análise mais completa e podermos afirmar com certeza se esse modelo vale a pena. Então continue ligado aqui no canal. Não esqueça de se inscrever para receber as notificações das próximas publicações e deixe um like neste vídeo. Aqui é Wesley Moraes e eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.